O glossário foi talvez a ferramenta mais divertida que nós fizemos, mais divertida e mais útil. E quando digo nós fizemos, porque de facto nós formámos uma equipa de 3, 4 pessoas, essencialmente historiadores de arte, e estamos sempre muito habituados a lidar com a documentação, com os livros, e o glossário foi de alguma forma a hipótese que nos deu de repente transferir todo esse conhecimento, que é um conhecimento livresco e muito associado aos bancos da escola, à universidade, e de repente transferir tudo isso para a sociedade e transferi-lo de uma forma bastante divertida. O que é exatamente um glossário? O glossário de termos técnicos, no fundo, é uma listagem dos nomes complicados que formam cada castelo. Cada pedra que nós vemos, e isso é talvez a coisa mais curiosa, quando nós nos aproximamos de um castelo, vemos um conjunto de pedras, mais ou menos complexo, muros, pátios, torres, etc. Esquecemos, na maior parte das vezes, que todos esses muros, todas essas ameias, todos esses pátios, todas aquelas componentes, no fundo tiveram uma função muito específica, muito própria, têm um nome, foram utilizados em épocas distintas e tiveram sobretudo uma utilidade específica em termos de guerra. E o que nós tínhamos que fazer, essencialmente, era explicar ao público, fosse um público jovem, fosse uma criança, fosse um adulto, explicar o que é aquilo, para que serve, como evoluiu. E explicá-lo de uma forma que não fosse maçuda, que não fosse chata, no fundo. E fizemos-lo através de pequenos textos muito simples, definições que penso que são fáceis de entender, mesmo quando os termos são muito específicos, e sobretudo através de imagem. Para isso conseguimos que a Teresa Ponte, uma colaboradora nossa, fizesse desenhos, um desenho para cada elemento do castelo, um desenho para a torre, um desenho para o pátio de armas, um desenho para a barbacã, etc. E depois, em vários setores distintos, temos um conjunto de imagens da época, século XIII, XIV, XV, iluminuras, portanto, pinturas iluminadas que surgiam nos livros da Idade Média e que nos explicam exatamente como é que as pessoas à época viram e utilizaram todos aqueles elementos. Portanto, imagina uma pintura com um castelo e com um soldado a disparar uma seta do alto da torre, de uma aberta entre as ameias. Por outro lado, recorremos também muito, no fundo, às descrições que os nossos cronistas, também da Idade Média, finais da Idade Média, século XIV e XV, fizeram. Por exemplo, Fernão Lopes, quando relata as diversas batalhas, acaba por dizer que foi feita, por exemplo, uma torre de madeira para se poderem aproximar da muralha e tomar o castelo, e, portanto, eu penso que a partir dessas descrições o público conseguirá, com os desenhos, com as imagens da época e com a nossa definição, muito facilmente perceber qual era a utilidade do castelo e, sobretudo, como é que ele foi evoluindo. É uma ferramenta muito fácil de utilizar, ela está online, portanto pode ser consultada por qualquer pessoa e pode ser consultada durante 2 minutos ou durante 2 horas, portanto é consoante o interesse que a pessoa tiver, que o leitor tiver ou o visitante do castelo tiver, não é? E inclusivamente eu penso que essa é talvez o maior interesse desta ferramenta no âmbito de todas aquelas que foram criadas para a rede dos castelos e muralhas é que ela é transversal, ou seja, ela não se limita a um castelo da rede ou aos 8 castelos da rede, ela pode ser utilizada e tem uma utilidade para todos os castelos portugueses ou internacionais e inclusivamente para estudantes de várias idades, de vários níveis de ensino. Portanto, espero que se divirtam com o glossário, pelo menos tanto quanto nos divertimos a fazê-lo.